Olá, Futuro Vet, tudo bem com você? Eu sou a Aline, médica veterinária, e vim trazer mais um vídeo aqui para vocês hoje. Esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Vamos conversar sobre o que você não deve fazer durante sua consulta. E não importa se você é estudante, estagiário, enfermeiro veterinário ou até mesmo veterinário já formado. Esse vídeo aqui pode ajudar qualquer uma dessas pessoas que eu acabei de citar. Eu separei 4 tópicos principais para a gente conversar hoje. E eu quero começar falando sobre um muito importante. O primeiro erro que você não deve cometer é ter postura de amador. Eu vou te explicar o porquê você não deve ter postura de amador. Pense aqui comigo que agora você é um tutor chegando numa clínica veterinária com o seu bebezinho, o seu membro da família, até uma consulta. E aí, quando você entra no consultório, você se depara com um veterinário completamente acuado, sem postura, que fala tão baixo que você mal consegue ouvir o que ele está falando. Ele está nitidamente apavorado de estar ali. Por mais que esse veterinário tivesse todo o conhecimento do mundo, você confiaria nele a partir da postura que ele demonstrou? Muito provavelmente não, né? O que seria muito diferente se você se deparasse com um médico com postura, que sabe conversar com o tutor, que é simpático, que tem autoridade dentro do consultório, que mostra firmeza nas suas falas. Por mais que ele não soubesse nada, que ele fosse um péssimo veterinário comparado com aquele outro que a gente comentou agora, você com certeza confiaria mais nesse outro, nesse que passa firmeza no que está falando. E posso te falar o porquê isso acontece? Porque não tem como a gente saber o nível de conhecimento de cada um. A única coisa que a gente tem acesso é a postura que aquela pessoa passa. Então, se aquela pessoa fala bem e te atende bem, você automaticamente acha que ela tem muito conhecimento. E aquela outra que não consegue se expressar muito bem, automaticamente você acha que ela não tem tanto conhecimento quanto o outro. Ou seja, a postura durante a sua consulta, ela vai dizer muito para o tutor. É por isso que dentro do método VDS eu dou tantas dicas sobre isso. Postura, como entrevistar o tutor da forma correta durante a anamnese, como você pode passar autoridade dentro do consultório e muito mais. A confiança que a gente passa durante o nosso primeiro atendimento, ela vai ser um divisor de águas para o resto do tratamento do nosso paciente. O segundo erro que geralmente eu vejo as pessoas cometendo, e é o que eu mais abomino, o que eu mais odeio ver acontecendo, é achar que o tutor é expert. Existe muito veterinário bom, excelente, que conhece diversas doenças, sabe diagnosticar, sabe tratar, e etc, etc, etc. Mas ele fica tão preso nesse mundinho teórico dele que ele acaba achando que o tutor é expert como ele. E não, os tutores, na grande maioria das vezes, são pessoas leigas. Isso significa que você não precisa falar com ela como se você estivesse falando com outro médico, enchendo essas pessoas de termos técnicos e informações desnecessárias. Galera, existe jeito certo de conversar com o tutor, jeito certo de pedir exame, de explicar o que está acontecendo, de explicar uma receita. Isso é tão louco e tão pouco falado dentro da faculdade que dentro do método VDS eu coloquei uma aula, veterinário tem que ser mãe. E lá eu dou várias dicas de como a gente deve abordar cada tipo de tutor. Inclusive saber quando o tutor está falando mentira para você, que é uma das coisas que atrapalha demais a anamnese. Então é aquele cara que chega no veterinário, que deu pizza para o cachorro, deu churrasco, deu aquele monte de coisa, e aí durante a anamnese ele vai falar para você que o cachorro só come ração. Então como que a gente consegue entrevistar esse tutor de uma forma que ele realmente se abra e fala a verdade para você? Por isso que essa aula tem o título de Vet tem que ser mãe, porque muitas vezes a gente tem que ser igual uma mãe mesmo, ir com jeitinho, conversando, tirando uma coisinha ali, outra aqui, para conseguir levar a anamnese adiante, tá? Não só a anamnese, mas também a gente tem que ter jeito de explicar receita, de explicar exames e outras coisas, como eu já comentei anteriormente. O terceiro erro que você não deve cometer é não ter gestão de tempo. Ah, galera, esse aqui é um clássico. É aquele famoso veterinário que ou passa 3 horas numa anamnese, ou aquele que passa 5 minutos. Ou seja, não tem gestão de tempo. Eu vou exemplificar para você. Imagina que chega um animal com uma queixa de prurido, que é coceira intensa, certo? Aí você vai lá e está fazendo anamnese, exame físico e começa a checar os 12 pares de nervos cranianos. Não tem coerência fazer isso, só vai deixar essa consulta super longa e não vai ter relevância nenhuma naquele caso clínico. Por quê? Checar os 12 pares de nervos cranianos
seria mais adequado para um animal que está com uma queixa neurológica e não com uma queixa dermatológica. Ou seja, minha consulta seria demorada e incoerente, não ia me dar resultados nenhum para mim fechar um diagnóstico ou ter uma linha de raciocínio. Entende que é importante que a gente faça uma anamnese assertiva para ter uma gestão de tempo correta e não demorar demais com o paciente no consultório e também não fazer algo raso demais e ficar com aquele paciente ali 5 minutos, nem dar atenção direito para o tutor. Isso você também tem que pensar que é benéfico pro paciente. Você ter gestão de tempo é muito importante porque, pensa comigo, imagina que na recepção tem um animal com um quadro muito pior, sentindo muito mais dor, e você está enrolando com um caso simples dentro do seu consultório. Ou seja, você precisa de estratégia na hora de atender para ter gestão de tempo e, mais do que isso, ter bons resultados a partir das suas anamneses. Inclusive, eu pego muito no pé dos meus alunos sobre isso, da gente saber fazer uma anamnese bem feita, assertiva e que não vai nem demorar tanto, nem ser tão rápida, mas que vai trazer resultados. Nem que seja um direcionamento para pedir um exame, ou até mesmo, muitas vezes, já dar diagnósticos diferenciais para nós a partir da anamnese. É muito importante que a gente saiba fazer isso com excelência. O quarto erro que você não deve cometer durante suas consultas, na verdade, não é durante suas consultas, mas sim um pouquinho antes dela acontecer, que é não se preparar da forma correta. Ou seja, você chega numa consulta completamente despreparado, você vai ficar perdido, você vai ter mais dificuldade. Parece besteira falar isso aqui, mas muitas pessoas estudam temas na faculdade correlacionados, por exemplo, com anestesia, diagnóstico por imagem, se apaixonam por aquela área, aí só vai em palestra daquilo, só ama aquilo, respira aquilo na faculdade e depois vai trabalhar na clínica médica de pequenos animais, que geralmente é a porta de entrada da gente, né? E aí começa a ter dificuldade, começa a ficar ansioso, não consegue ter postura. Isso por quê? Porque não está preparado da forma correta. Porque durante a faculdade focou em outras coisas, tá? Então, se você vai atuar atendendo dentro de um consultório, estude isso antes. Estude como que é essa rotina, faça estágios, se prepare teoricamente antes de ir para a prática, porque isso com certeza vai fazer com que você tenha mais facilidade para atuar. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Foi o seguinte, eu sempre gostei da área de clínica de pequenos animais, tanto que hoje eu sou professora em um curso de capacitação na clínica de cães e gatos. Só que a minha primeira experiência foi em internação. Então, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na internação de um hospital, que puxa muito para o lado do intensivismo. Eu consegui atuar dentro da internação? Consegui. Mas eu tive muito mais dificuldade do que eu teria se eu tivesse me preparado um pouco melhor antes. Então, se eu tivesse feito mais estágios em internação, se eu tivesse estudado mais, né, mesmo que na teoria, se eu tivesse me dedicado um pouco mais nessa área, quando eu fui trabalhar lá, eu teria um pouco mais de facilidade. O que não aconteceu. Eu tive que estudar muito durante o período que eu já estava trabalhando. Então, antes de ir para o plantão, eu tinha que sentar, tinha que estudar, tinha que rever muitas coisas para conseguir me sentir segura em trabalhar. E pensando exatamente em toda essa dificuldade que eu tive, eu consegui trazer muitas coisas para o método VDS. Então, para quem realmente quer se capacitar na clínica de pequenos animais, lá já tem separado tudo que você precisa saber para começar nessa área. Então, as principais doenças, os principais medicamentos utilizados, como que a gente pode fazer o manejo no momento de emergência, o que cabe ao clínico geral e o que cabe a um especialista, então qual é o momento certo de encaminhar e muito mais. Bom, então vamos recapitular aí quais são os 4 erros que você não deve cometer durante sua consulta. O primeiro deles é ter postura de amador. O segundo deles é achar que o tutor é expert, nunca faça isso. O terceiro erro, não ter gestão de tempo. E por último, mas não menos importante, não se preparar antes das suas consultas, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e te espero na próxima.